Fala pessoal, essa é a segunda partida. A primeira foi extremamente rápida. Eu vou equipar essa mão aqui, tá bem boa. Ele equipou 7 cartas na mão. Vamos ver como é que sai na segunda partida. Ele começou com Bloodfell Caves, ou seja, o deck dele provavelmente tem bastante remoção. Vou fazer um Goblin Cohort e vou passar o turno. Ele deu um Flame Slash na minha criatura. Agora eu vou fazer a Burning Tree Emissary e depois o Valley Dasher. Ou Dasher. Vamos ver mais quantas remoções que ele tem. Imagino que mais algumas, mas não sei quantas. Fez um Termo-Alquimista, que eu tenho remoção pra lidar. Então vou fazer o Jacal Familiar e um raio aqui. Ele foi a 15 pontos de vida. Fez um Pilar of Flame. Ele deu 2 remoções aqui em 2 criaturas minhas e passou o turno. Mas ainda bem que a gente continua tendo criaturas. Vamos ver se ele eventualmente vai parar de comprar remoções. O deck dele provavelmente tem bastante remoção, mas não sei quantas. Ele deve ter algumas criaturas de drop 3 também pra estabilizar o jogo. Rateadores, vou colocar o Magma Jet no topo. Bom, aqui é interessante, né? Porque eu preciso do terceiro land. Quer dizer, não preciso tanto assim porque eu tenho o Evoke dessa criatura, né? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar o Fire Blast no topo. E eu vou colocar o Mudbrawler Court mais no topo ainda. Vou atacar com as duas, ele vai a 7. Na verdade, acho que valeria mais a pena eu colocar o Fire Blast já na próxima carta, né? Porque ele vai a 7 pontos de vida agora. Mas acho que tá bom, assim, acho que esse primeiro jogo vai ser nosso. No segundo jogo eu espero mais emoções ainda. Beleza, fez rateadores. Vou colocar o raio no topo. Fazer o Evoke aqui para dar mais 2/0 para alguma criatura. Ele vai a 1 de vida. Beleza, eles vão terminate na minha criatura. Agora só tô com o Jacal Familiar. E vamos ver o que ele vai fazer. Fez um Gormag Angler. Mas que infelizmente pra ele acho que já era. Bom, esse foi o game 1. Vamos pro sideboard. Vamos ver o que a gente vai colocar contra ele. Bom, ele tem muita remoção, então não vale muito a pena eu colocar mais. Não tem muito o que eu colocar, sabe? Eu acho que
o deck já tá bem preparado, entre aspas, né? Preparado pra enfrentar o deck dele. Então acredito que seja isso. Eu vou jogar assim mesmo, vou esperar que ele não tenha tantas emoções e que eu tenha bastante criaturas para conseguir ganhar o jogo. Mais uma mão muito boa. Tem um drop 1, tem 2 lands. Então essa é uma mão muito boa. E é uma questão de saber quantas removals ele vai ter e se eu vou conseguir comprar bastante criaturas para conseguir suportar as remoções dele. Fez um Termoalquimista, ok. Comprei uma carta muito boa, que é o Burning Tree Emissary. Eu vou atacar com as duas, vou causar 2 pontos de dano nele, ele vai a 18 pontos de vida, 19 pontos de vida, aliás. E o Termoalquimista dele ficou no jogo, ou seja, vai causar bastante dano em mim e vai conseguir bloquear bem os meus ataques. Outro Termoalquimista, ok. Tem várias opções aqui, mas acredito que a melhor delas seja fazer o Bushwalker, porque assim ele não vai conseguir bloquear. Aproveitar que as minhas criaturas estão no campo, enquanto ele não usa nenhuma removal nelas. E vou atacar com essas 3 aqui, porque essa aqui é um block free, então não tem por que atacar com ela. Eu acredito que ele não vai bloquear. Ou uma, talvez. Não bloqueou nenhuma. Vamos ver como é que vai ser o próximo turno dele. Beleza, outro Termoalquimista. Eu vou fazer um Mood Brawler Cohort. Vou atacar com tudo. E uma das criaturas que ele bloquear eu vou usar o Magma Jet. Foi a 5 pontos de vida. Quer dizer, ele vai destruir alguma das minhas com raio, né? Provavelmente. Uma dessas aqui, ele vai a 7 daí nesse caso. Vou usar Magma Jet numa das criaturas que já sofreu dano pra conseguir matar ela. Ele vai me dar mais 1 de dano, vai 16. E agora eu tenho Scry 2. Eu vou deixar as minhas duas cartas no topo, que são muito boas, 2 raios. E vou passar o turno. Destruir uma das minhas criaturas.
E agora eu quero ver se ele tem uma remoção pro meu Goblin Hill Cutter, que dependendo se ele tiver ou não uma remoção, eu posso usar o raio num Terramoquimista dele pra ele ter um blocker a menos. Ou se não, eu vou guardar o raio pra matar ele. Acho que vale mais a pena fazer isso agora. Quatro, 6 ele ganha um ponto de vida. E eu vou dar um raio nele em resposta ao trigger do Goblin Hill Cutter. Vamos ver se ele tem resposta. Não. Bom, essa foi a segunda partida. Não falei com ele o jogo inteiro, mas eu vou dar um GG's agora, caso ele já tenha... Não, acabou de sair do jogo. É isso aí, pessoal.